Aula do dia! Tema de hoje: o tempo é a casa da história. Quanto vale o seu tempo? Você já deu um tempo para alguém em um relacionamento? Você já perdeu tempo fazendo besteiras na vida? Você já ganhou tempo realizando alguma atividade profissional? Quanto vale a sua hora de trabalho? No seu tempo de existência, qual a sua história de vida? Como você administra o seu tempo no dia a dia? Em seu tempo, na sua história, o quanto você evoluiu? Ufa! Quantas perguntas, não é mesmo? Quantas questões pertinentes sobre o tempo. E é exatamente esse o tema do nosso episódio, para que possamos pensar que o tempo é a casa da história. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Uau! Começamos bem, muito bem esse episódio. Até porque recuperamos um clássico da música popular brasileira com ele, agora um imortal da academia, Gilberto Gil, na palhinha para nós cantando Tempo Rei. E sabe por que eu escolhi essa música? Porque ela tem tudo a ver com esse nosso encontro. Porque é uma forma clara de demonstrar para você que a humanidade sempre teve a preocupação de entender o tempo. E Gilberto Gil canta para nós, Tempo Rei. É engraçado isso, né? Pensando em história, nós temos que pensar no tempo. Por quê? O tempo é a casa da história. É no tempo, em um determinado espaço, que os acontecimentos históricos são presentes. E por isso, quando a gente está aqui fazendo essa reflexão, temos que pensar. A história tem seus tempos. No plural sempre. Porque quando pensamos nesse conjunto de acontecimentos que caracterizam a humanidade, nós temos que pensar que ela pode estar em vários tempos, convivendo com vários tempos ao mesmo tempo. Saca aqui o que eu estou querendo dizer para você. Ao buscar as interpretações do tempo, a humanidade criou a ideia do tempo cíclico, do tempo linear, do tempo cronológico, do tempo de curta, média e longa duração. Isso para colocarmos tudo dentro de um caldeirão e dali construirmos o conceito de tempo histórico. Quando eu disse tempo cíclico, eu não sei se você conseguiu compreender o que eu afirmei. A ideia de que muitos grupos sociais compreendem o tempo como sendo algo cíclico. E o que significa isso? Significa que quando o tempo se acaba, automaticamente se inicia um outro tempo. Um exemplo claro para a gente entender essa questão do tempo cíclico é a própria ideia da natureza, não é? O inverno, a primavera, o verão, o outono, e assim que um acaba, o outro começa num eterno recomeço. Com uma ideia um tanto quanto diferente, grupos sociais defendem a tese de que o tempo é linear. E o que significa isso? Que o tempo tem um único começo e vai ter um único fim. Essa concepção é muito defendida e divulgada por religiões monoteístas, no qual Deus criou o mundo e que vai determinar o próprio fim dele. O tempo cronológico é aquele no qual se utiliza de relógios e calendários para a sua compreensão. Vamos lá. Esse aqui que vos fala, em pleno século XXI, é um ser que nasceu no século passado, mas não apenas no século passado, mas também no milênio passado. Então é isso mesmo. Imagine, datas, calendários servem como referência para a humanidade. No entanto, cada
cada grupo social tem o seu próprio tempo, o seu próprio calendário. Vejamos, os maias tinham um calendário próprio. Os cristãos têm um calendário diferente do calendário judaico. Existe também o calendário chinês, o calendário islâmico. E isso funciona dentro de um conjunto que nós entendemos da atualidade. Então, o tempo cronológico também é uma característica de que os tempos existem de formas variadas e os sujeitos e suas histórias fazem parte de todo esse contexto. Uma outra ideia também defendida por um historiador chamado Fernand Braudel, ele criou uma teoria na qual o tempo pode ser entendido a partir da sua duração. Existem eventos de curta, de média e de longa duração. O de curta são os acontecimentos cotidianos, do dia a dia. O de média duração são aqueles acontecimentos que podem ser compreendidos a partir de 100 anos do seu ocorrido. E o tempo de longa duração vai formar o quê? A estrutura. São aquelas ideias concebidas, defendidas e que estão presentes na humanidade ao longo de mais de 1000 anos. Confesso para você que eu tô curtindo pacas estar aqui pensando na ligação tempo-história. E eu vou juntar agora ainda mais um outro conceito: evolução. Tempo, história e evolução. Quando a gente busca entender as temporalidades, a gente pode também buscar comparar momentos. Por exemplo, o que é moderno? Se a gente pensa no que é moderno, automaticamente a gente pode pensar no que é velho, o que é antigo, porque estamos nos referindo ao moderno como algo novo. É interessante isso. Sabe por quê? Para conseguirmos interpretar o novo, é necessário identificar o quê? O que não é mais novo, o velho. Só que muitas vezes quando a gente pensa no novo, no moderno, a gente não pode se esquecer que o quê? Existe também a tradição de costumes, a tradição de comportamentos, e muitas vezes essa tradição ela vem com uma força muito grande quando tentamos entender o que é moderno. E se fôssemos estender ainda nosso papo, a gente poderia ir também para pensar no que é pós-moderno. Caramba! Para pensar no tempo, podemos buscar a compreensão do que é tradição, do que é moderno e o que é pós-moderno. É magnífico isso. Eu acho fundamental, porque assim, quando a gente está começando a pensar sobre isso, estamos criando aquela ideia de sermos sujeitos da história. E é claro que eu preciso deixar bem claro para você o seguinte: a relação da história, o tempo, também pode ser compreendida com a definição entre a ligação do presente para o passado e o retorno para o presente. E essa divisão entre presente e passado é uma linha muito tênue. Pisca, faça esse exercício comigo agora. Pisca. Você piscou no presente, mas vamos entender algo que já aconteceu, que está no passado. Então, quando a gente pergunta do passado, qual passado a gente quer saber? Desse frações de segundos atrás, de uma década atrás, de um século atrás, de um milênio atrás? E nesse deslocamento temporal, o mais importante, e aí a gente vai fechando a nossa concepção, a nossa ideia. Quando pensamos nessa relação presente, passado, presente, a gente sabe que vamos estudar, vamos compreender a história a partir de perguntas atuais. E a partir desses questionamentos do presente, voltamos ao passado para buscar a compreensão, a concepção do que é tempo histórico. Por isso
que é fundamental entendermos a questão do tempo, da história, desse momento que nos traz o posicionamento para o nosso protagonismo. Isso mesmo, o protagonismo é uma característica de quem faz história. O protagonismo é uma característica de quem tem história na veia. Tentei mostrar aqui para você que o tempo é a casa da história. A história mora no tempo. E para entender a história, agora, no outro momento que você vive, que você já não está mais na escola, você quer saber que a história tem uma vida própria e essa vida se reside dentro do tempo. E o tempo não é único. Existem várias formas temporais, várias possibilidades de compreender e entender o tempo. E chegando a esse posicionamento, você vai entender que o tempo e suas múltiplas formas se revela como espaço para a ação e as múltiplas facetas também da diversidade dos seres humanos. Quem diria, hein? Quem diria que você agora já está pensando nesse tempo e buscando compreender que sim, sem buscar a explicação do tempo, a gente não tem como entender história. Então, vamos continuar o nosso papo o mais breve possível. Agradeço você pela conexão. Espero que tenha gostado e até o próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau! Aula do Dia é uma produção Projeto Sementes Dementes.